Por que o vício em fumar é um dos mais difíceis de se largar? Eu tenho certeza que você já conheceu alguém, ou talvez essa pessoa seja você, que já tentou várias e várias vezes largar o vício, por exemplo, do cigarro, mas teve várias recaídas e acabou desistindo dessa mudança. É por isso que hoje eu vou te explicar o que o cigarro faz no cérebro, o que o tabaco, o que a nicotina tem de tão diferente para viciar tanta gente por aí e ser tão difícil de largar, mesmo considerado uma droga leve aí por muitas pessoas. O meu nome é Kelvin, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre hábitos, vícios, transtornos, emoções, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. O uso frequente de nicotina ainda hoje é o maior responsável por mortes evitáveis em todo o mundo. Para vocês terem uma noção, cerca de 1,1 bilhão de pessoas são fumantes ativos no mundo e mais ou menos metade dessas pessoas vão morrer prematuramente devido a complicações relacionadas ao comportamento de fumar. Além disso, a qualidade de vida dessas pessoas é extremamente prejudicada. Então, os fumantes morrem mais cedo e têm vidas piores nesse tempo menor que lhes restam. Eu não sei se vocês têm noção do que esses números querem dizer, mas a gente tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo e trazendo para números menores, a cada 14 pessoas, duas vão ser fumantes e uma dessas duas vai morrer muito mais cedo e vai ter diversas complicações de saúde durante a sua vida. Isso que eu nem estou falando dos fumantes passivos, que geralmente são as crianças que não têm o comportamento de fumar, mas mesmo assim vão ter várias complicações por conta disso, por terem aí pais que são fumantes. Dentre vários dos problemas de saúde que uma pessoa viciada em fumar, viciada em nicotina no geral, elas vão enfrentar maiores chances de desenvolver câncer em várias partes do corpo. Diferente do que muitas pessoas acreditam, né? As pessoas acham por aí que se alguém não morreu de câncer de pulmão, quer dizer que o cigarro não fez mal para ela, mas isso não é verdade de forma alguma, tá? Essas pessoas aumentam muito a chance de desenvolver câncer. Para vocês terem uma noção da lista, boca, laringe, estômago, pâncreas, rim e mais vários outros órgãos aí estão propícios ao desenvolvimento de câncer por a pessoa fumar. E se isso tudo já não fosse o bastante, as pessoas fumantes aumentam muito as chances de desenvolver problemas cardiovasculares, outros problemas pulmonares além do câncer, problemas imunológicos, ter um AVC e até as chances de ter diabetes. Parece que é algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas infelizmente a verdade é que o cigarro afeta o nosso sistema, o nosso corpo como um todo. E eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre os malefícios do cigarro, tá? Mas o tema central desse vídeo aqui não é esse. Inclusive, se você tem alguma dúvida, acha exagero isso que eu estou falando aqui, eu sempre deixo aqui na descrição algumas referências científicas de tudo isso que eu trago para vocês, tá bom? Todos os meus conteúdos aqui são baseados em bons artigos, em bons estudos, para trazer um conhecimento sólido e verdadeiro para vocês. Mas bora lá entender o que o cigarro faz no cérebro e por que esse talvez seja o vício mais difícil de se largar. Quando a gente para entender o cérebro de uma pessoa que está fumando, tem algumas coisas muito interessantes e até curiosas. Ao mesmo tempo em que quando uma pessoa fuma, o sistema de recompensa dela é ativado, realmente isso causa um certo prazer, existem outras funções cerebrais que causam algo contrário, que causa aversão, faz a pessoa se distanciar desse tipo de comportamento. É estranho, mas é literalmente isso. Toda vez que você fuma, existe um certo conflito dentro da sua cabeça. A química, a fumaça, o sabor, o cheiro, tudo isso que tem a ver com cigarro, ele naturalmente é algo negativo e aversivo para o seu cérebro. Tudo isso é detectado como algo ameaçador e que a gente deveria se afastar, mas infelizmente nesse caso nem só de reações fisiológicas naturais é composto o nosso comportamento, tem outras coisas que a gente precisa pontuar. Provavelmente vocês nunca conheceram uma pessoa que amava o cigarro, amava o cheiro, o sabor, toda aquela fumaça, aquele cheiro que fica na roupa e tudo isso, desde o primeiro contato com ele, desde a primeira tragada, né? E isso, é claro, é reflexo desse sistema que causa uma aversão a isso que eu já expliquei para vocês. Mas a pergunta que eu faço é, se isso tudo acontece, se uma pessoa que fuma a primeira vez
tem toda essa aversão, tudo isso de ruim de detectado ali naquele comportamento, por que ela continua fazendo isso? E a verdade é que as pessoas, admitindo ou não, sabendo ou não, isso acontece por conta do ambiente. As pessoas começam e mantêm o comportamento, o hábito de fumar por reforços sociais e por questões de reforço psicológico também. Os estudos são muito, mas muito claros, mostrando que as pessoas iniciam o tabagismo porque os seus pares estavam fumando. E os pares quer dizer o quê? Pessoas parecidas com você, geralmente são amigos, primos, pessoas que socialmente e até pelo comportamento, pela cultura, são bem parecidas com você. Então aquela ideia de, mas o meu pai sempre fumou e eu odeio fumar, não funciona, tá? Tem que ser os pares, tem que ser pessoas que você identifica como do seu grupo. Então, se dentro dos principais ciclos sociais que essa pessoa tem, fumar parece algo legal e interessante, todo aquele incômodo inicial, todo aquele sistema aversivo, ele se torna pouco perto dos benefícios, porque toda pessoa quer se sentir incluída, quer fazer parte de um grupo e quem sabe até mais valorizada por algo que ela fez. E dentro disso existe um ponto muito interessante, é de como a publicidade do cigarro foi construída. Você já reparou que principalmente os filmes um pouco mais antigos, todos os personagens principais, aqueles personagens incríveis, eles fumavam? Isso não é nem um pouco à toa, tá bom? Isso é porque, de uma maneira até às vezes inconsciente, vai colocando na nossa cultura, na nossa cabeça, de que fumar é algo de pessoas acima da média, de pessoas incríveis, porque a gente vai aos poucos observando esses personagens e incluindo isso dentro de algo que a gente acredita. Hoje tudo isso está mudando um pouco por conta de várias campanhas, né? O mundo todo tentou lutar um pouco contra o cigarro, contra a nicotina no geral, mas não é nada incomum uma pessoa dizer que acha estiloso alguém fumando, que acha às vezes até esteticamente bonito, e isso tudo foi por conta dessa cultura que foi se criando aí, muito por conta desses filmes de Hollywood, né, que as marcas de cigarro patrocinavam e tudo mais, para ir causando essa impressão e esse desejo meio inconsciente. Sem dúvida, essa foi uma das maiores sacadas, né, uma das estratégias mais inteligentes que essa indústria já fez, mas tem uma marca muito grande, muito famosa, que usa o mesmo tipo de publicidade, talvez você não saiba, e ela é a Apple. Provavelmente você nunca viu uma propaganda da Apple comum por aí, né, como todas as outras marcas fazem. Mas se você parar para reparar, em grandes filmes, sempre os personagens estão usando ali um iPhone, um computador, o iMac, trazendo toda essa consciência de que a marca é incrível, de que a marca é grandiosa e muita gente admira os produtos da Apple sem nunca ter usado ou às vezes até usam, mas não entende o porquê que ela acha tão incrível assim. Então tá aí um possível motivo. Mas o ponto aqui é, seja pela pessoa acreditar de alguma forma que fumar é algo positivo, que é algo legal, algo interessante, ou pelos seus pares, os seus amigos, as suas pessoas chegadas gostarem e incentivarem isso, todo aquele incômodo inicial do cheiro, do sabor do cigarro, aquela aversão, ela se torna muito pequena perto de todos esses benefícios que a pessoa aí acaba identificando. E isso só tende a piorar, tá bom? Porque com o tempo de uso, conforme a pessoa vai fumando ali, provavelmente até diariamente, todas aquelas regiões cerebrais responsáveis por causar aquela aversão, todas aquelas coisas negativas em relação ao cigarro, elas vão se enfraquecendo e as regiões responsáveis por causar recompensa, elas vão cada vez mais se fortalecendo, a ponto da pessoa não precisar mais de nenhum tipo de reforço social ou psicológico para continuar fumando. E o resultado disso é que, parabéns, você está viciado em nicotina. E eu sei que muito provavelmente vários de vocês aí já estão se perguntando, se questionando se tudo isso que eu expliquei vale da mesma forma para os cigarros de sabor ou até para os cigarros eletrônicos, né? Que nem os vapers ou os pods aí que estão bem famosinhos aqui no Brasil ultimamente. E a verdade é que nesse sentido é ainda pior. Essa foi outra estratégia, outra sacada aí muito inteligente dessa indústria. Colocar um sabor e um cheiro agradável no cigarro faz com que várias pessoas que se incomodavam muito com aquilo, talvez pessoas que teriam uma aversão muito grande e assim nunca fumariam na sua vida ou experimentariam uma vez e nunca mais ia botar a boca no cigarro, vir para dentro desse grupo dos fumantes, né? Então você acaba abraçando mais pessoas, fazendo elas se viciarem nisso com esse produto de entrada.
E falando dos vapers e pods, é algo relativamente novo, mas nos Estados Unidos já está se tornando aí uma preocupação gigantesca para os órgãos de saúde, porque parece que cada vez mais e cada vez mais jovens as pessoas estão começando a fumar por causa dessa tecnologia, dessa opção nova, que muitas pessoas acham que não, mas leva aí quase todos os malefícios que o cigarro comum tem também. E o engraçado é que os cigarros eletrônicos, se eu não me engano, eles foram inventados para ser uma segunda opção ali para quem é viciado em cigarro, está tentando largar, essa pessoa conseguir consumir a nicotina de uma forma um pouquinho menos nociva, mas hoje na verdade está sendo uma preocupação muito maior, né? Na verdade, essa mesma ferramenta, essa mesma tecnologia é o que está trazendo mais gente ainda para dentro do tabagismo, mais gente ainda a ficar viciada na nicotina. E antes da gente entrar aqui nos méritos de por que provavelmente o cigarro é o vício mais difícil de se largar, tem uma informação muito importante que vocês precisam entender de que 90% das pessoas que são fumantes ativas começaram esse vício entre os 15 e os 25 anos de idade. E se a pessoa passou desse período aí, passou dos 25 anos, a probabilidade dela desenvolver um vício, dela fumar e continuar levando esse comportamento para frente são mínimas. É como se existisse um período crítico onde se você conseguir passar por ele, isso nunca vai ser um problema na sua história. E agora, já sabendo de toda a grande influência que o ambiente tem em todo esse processo, caso você tenha um filho ou uma filha, ou às vezes até esteja dentro dessa idade, tente moldar esse ambiente para que ele não acabe sendo uma influência e te aproxime cada vez mais do uso. E é claro, como eu já expliquei antes, a influência dos pares é muito maior do que, por exemplo, a dos pais, mas aparentemente, se esse adolescente ele não for um fumante passivo desde cedo, e se ele entender, se ele ter o conhecimento de forma clara ali e de forma bem detalhada de todos os malefícios do tabagismo, parece que acaba funcionando como um fator protetor, né? Acaba diminuindo a chance dessa pessoa ser fumante aí, realmente ficar viciado em tabaco e nicotina aí durante a sua vida. E se você chegou até aqui é porque esse vídeo está sendo interessante para você de alguma forma. Então eu peço para você já deixar a curtida, já ir se inscrevendo aí no canal, porque esse tipo de ação é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade. E se o YouTube entende que esse é um conteúdo de qualidade, ele espalha para cada vez mais pessoas que vão se beneficiar desse tipo de conhecimento. Então curte, se inscreve aí e bora lá continuar. Quando a gente começa a falar do vício em nicotina ou tabaco, dois pontos muito importantes é que esse é um vício extremamente associativo e além de um vício químico, ele é um vício muito comportamental. E para quem não sabe, aprendizados associativos é basicamente quando duas coisas que não necessariamente estão relacionadas acontecem várias vezes juntas, várias vezes ao mesmo tempo ou em sequência, e o nosso cérebro ele vai associando essas duas coisas, quase que salvando essa memória no mesmo lugar e achando que as duas coisas têm relação sim uma com a outra. E esse talvez seja o pior ponto em relação ao vício do cigarro, porque na prática é por isso que toda vez que você aí fumante, sei lá, toma um café, fica com vontade de fumar, termina de comer, fica com vontade de fumar, chega na varanda de casa, fica com vontade de fumar, toda vez que você vai em determinado lugar, você já vem com essa vontade muito grande. Você percebe como quase tudo na vida de uma pessoa fumante tem ligação, é associado, lembra e dá vontade realmente de executar esse vício, de você pegar o cigarro e começar a fumar. Durante o dia de alguém que, por exemplo, está tentando largar o cigarro, parar de fumar, ela passa por inúmeros gatilhos que vão imediatamente dar aquela vontade imensa de ir fumar. Diferente das outras drogas consideradas aí mais pesadas, a pessoa que é viciada no cigarro já fumou ele, já fez o uso em basicamente todo lugar e essa pessoa vai todo dia, várias vezes no dia, provavelmente ter contato com outras pessoas fumando e isso dificulta e muito você conseguir se manter na abstinência ali, ter autocontrole e realmente largar de uma vez por todas. Hoje a gente já sabe por inúmeros estudos que o ambiente é um dos, se não o principal fator para uma pessoa realmente conseguir largar um vício. E no caso do cigarro, isso é basicamente impossível. O ambiente negativo e os gatilhos estão literalmente por toda a parte.
Além disso, fumar não tira a consciência da pessoa, não dá nenhum tipo de brisa, né? Não prejudica ela de forma imediata. Então, ter uma recaída, por exemplo, não vai afetar de maneira imediata essa pessoa. Ela vai conseguir, por exemplo, fumar ali e entrar imediatamente no seu trabalho. O que reforça ainda mais que esse comportamento talvez nem seja tão prejudicial assim, a pessoa começa a ter essa percepção e prejudica ainda mais quem está tentando largar. Inclusive, esses pontos e até uma visão geral que a sociedade tem do cigarro, como se ele não fosse uma droga pesada, acaba fazendo com que as pessoas que estão tentando parar raramente procurem algum tipo de ajuda profissional, como seria no caso de outras drogas. E isso é um grande erro. Mais ou menos 2/3 das pessoas que tentam parar de fumar tentam fazer isso sozinhos, sem nenhum tipo de ajuda profissional. E a gente já sabe, por observação simples aí do dia a dia, que a grande maioria dessas pessoas não conseguem e voltam a fumar sim. Como eu disse, esse é um dos vícios mais difíceis de se largar e a ajuda profissional ela não é só bem-vinda, como quase necessária. Quase ninguém vai simplesmente pegar e decidir assim, amanhã eu paro de fumar e nunca mais vai colocar um cigarro na sua boca. Isso é uma minoria e você pode ter certeza disso. Então, falando aqui um pouco sobre esses tratamentos, sobre a ajuda profissional que uma pessoa pode ter, hoje a gente já entende dentro da ciência que uma soma da farmacoterapia, que dentro disso vão ter aí medicamentos para diminuir a fissura de fumar, ou até os famosos adesivos e chicletes de nicotina, somados a uma boa psicoterapia, é a melhor solução para uma pessoa realmente largar isso e nunca mais voltar. Muita gente subestima o quanto que esses chicletes, esses adesivos podem ajudar, mas eles trazem bons resultados, tá bom? E a terapia vai ser um grande aliado aí para você, principalmente no início dessa mudança, porque você vai precisar de um bom manejo emocional, de um bom manejo do seu estresse, que a gente sabe muito bem que nesse início a abstinência é muito grande e a sua emocionalidade vai ser muito prejudicada. Então um bom profissional aí vai te ajudar bastante, principalmente nesse início. Então algumas considerações finais que eu poderia deixar para vocês aqui é primeiro, toma bastante cuidado se você for jovem ou se você estiver iniciando o uso da nicotina no geral, porque eu acho que já deu para entender com todo esse conteúdo aqui que esse é um problema muito maior do que parece, que você vai levar consequências e problemas disso para o resto da sua vida. E mesmo que você não se julgue como viciado, se preocupe sim, tá bom? Porque esse é um vício que ele vem aos poucos e a gente não percebe. E usa esse momento inicial para realmente largar, para você não ter problemas futuros com isso. Aproveita enquanto esse ainda não é um vício forte e você ainda não foi muito prejudicado por conta da nicotina, por conta do cigarro. E também não hesite em procurar ajuda. Ter bons profissionais te auxiliando pode ser a diferença, pode ser o determinante de você conseguir ou não largar o cigarro para o resto da sua vida e de uma vez por todas. E para o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te ajudado, que ele tenha sido informativo para você. Não esquece de deixar a curtida aqui embaixo como uma forma de agradecimento por esse trabalho que eu faço e eu te vejo no próximo vídeo.